Olá, meu irmão, minha irmã. É uma alegria receber você em mais um encontro do estudo do nosso Catecismo da Igreja Católica. E antes que nós comecemos o nosso estudo, nós vamos rezar, invocando a Santíssima Trindade. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa vida neste momento. Nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de nós podermos estudar aquilo que a Santa Igreja nos ensina. Por isso nós pedimos ao Senhor que derrame sobre nós a força do Espírito Santo, que o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, para que nós possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que Ele preparou para nós nesse dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. E nós estamos estudando a segunda parte do Catecismo, que fala a respeito da celebração dos mistérios da nossa fé. Na primeira parte, como nós já vimos e já falamos, nós estudamos a respeito dos artigos de fé, ou seja, em que nós católicos acreditamos, no que é que nós católicos temos e colocamos a nossa fé. Agora, na segunda parte do Catecismo, nós iremos falar um pouquinho sobre como é que nós celebramos os mistérios da fé. Nesta aula, dando continuidade à aula anterior, que foi a primeira dessa segunda parte, nós iremos fazer como que uma introdução ao estudo do sacramento. Nós falamos sobre a liturgia, o que é a liturgia, e descobrimos que a liturgia é então um serviço realizado pelo povo em favor do próprio povo, isto é, a igreja que foi enviada por Jesus, ela celebra os sacramentos, ela realiza a liturgia em favor e benefício do próprio povo de Deus, ou seja, da própria igreja. E agora, nós refletiremos a respeito de alguns aspectos importantes dos sacramentos da igreja. Ainda nós não vamos entrar em cheio no estudo dos sacramentos, mas é uma introdução. Bom, esse estudo diz respeito aos parágrafos de 1113 até o parágrafo 1134, tá bom? Do seu Catecismo da Igreja. Espero que você tenha o seu catecismo aí para que você possa acompanhar, então, tudo aquilo que nós formos ler no catecismo, tá bom? Então, o Catecismo da Igreja começa falando nessa parte a respeito do mistério pascal de Cristo, ou seja, sua morte e ressurreição, que estão presentes nos sacramentos da Igreja. Então, o Catecismo começa dizendo que todos os sacramentos, todos eles, os 7 sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso quem afirma é o próprio Concílio de Trento, o antigo concílio da Igreja que falou de uma forma definitiva que realmente todos os sacramentos eles não foram inventados pela Igreja, mas eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós possamos compreender um pouquinho mais isso, eu peço que você pegue então o seu catecismo no parágrafo 1115, para que nós possamos ler então o que aí está escrito. E diz assim o catecismo: as palavras e as ações de Jesus durante sua vida oculta e durante seu ministério público já eram salvíficas. Antecipavam o poder de seu mistério pascal, anunciavam e preparavam o que iria dar à Igreja quando tudo fosse realizado. Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos daquilo que agora, por meio dos ministros de sua igreja, Cristo dispensa nos sacramentos, pois aquilo que era visível em nosso Salvador passou para seus mistérios. O que o Catecismo está dizendo? Primeiro ele diz que tudo aquilo que Jesus fazia antes de sua paixão e morte e ressurreição, todas as suas ações, as suas palavras, todos os seus gestos, tudo aquilo que Jesus realizava já fazia parte da nossa salvação. Jesus já estava nos salvando. Quando Jesus se fez homem como nós, quando Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, e ali ele já começou a tomar uma carne humana, naquele mesmo momento, nosso Senhor já estava começando a nos salvar, porque Ele então vai tomar a nossa carne fraca, caída por causa do pecado,
Nosso Senhor assumirá essa carne fraca e nos resgatará. Portanto, desde o momento de sua encarnação, nosso Senhor Jesus Cristo já começa o mistério da nossa redenção. Nós seremos salvos porque Ele se fez carne. E então, tudo aquilo que Jesus fez foi para nos salvar. Jesus foi criança para salvar as crianças. Jesus foi adolescente para salvar os adolescentes. Jesus se fez adulto para salvar todos os adultos. E aqui, obviamente, já engloba todos aqueles que eram já de mais idade, porque quando a gente fala adulto, nós estamos englobando a todos. Então, Jesus ele chegou à idade adulta porque ele precisava salvar o homem em todas as suas idades, em todas as fases de sua vida. Nosso Senhor, ele se alimentou, nosso Senhor, ele sentiu o que nós sentimos, nosso Senhor falou com voz humana, olhou com olhos humanos, amou com coração humano. Tudo que Jesus fez, cada ato, cada gesto, foi em prol da nossa salvação. Quando Jesus curava alguém, quando Jesus impunha as suas mãos sobre alguém e ali ele realizava uma cura, um milagre, Jesus estava salvando, Jesus estava curando, estava libertando o ser humano das suas prisões. E depois, então, no ápice deste mistério de salvação, na cruz, nosso Senhor então vai nos salvar plenamente, levando sobre o seu próprio corpo todos os pecados dos homens, desde Adão até o último homem que vai pisar nesta terra antes que Jesus volte. Ele levou sobre o seu corpo em forma de golpes, de soco, de chutes, ele levou os nossos pecados para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. Então toda a ação de Cristo desde sua encarnação é mistério de redenção, nos afirma o Concílio de Trento. E então Jesus, ele vai perpetuar os seus mistérios por meio dos ministros da igreja e pelos sacramentos. Então Jesus ele vai nos resgatar, ele vai continuar a sua obra salvífica por meio da igreja. Então a igreja será o próprio Cristo na terra. A igreja é o Cristo na terra. Por isso que quando alguém persegue a igreja, na realidade aquela pessoa está perseguindo o próprio Cristo. Quando o mundo persegue a igreja, na realidade quem está sendo perseguido é o próprio Jesus. Quando Jesus aparece, por exemplo, para Paulo no meio do caminho, quando Paulo está indo para Damasco para perseguir os cristãos, nosso Senhor aparece para Paulo com aquela luz muito intensa, de tal modo que Paulo fica cego e Jesus diz para Paulo, que ainda se chamava Saulo, né? Saulo, por que me persegues? É interessante notar que Jesus ele se identifica com a sua igreja. Saulo perseguia a igreja, mas Jesus vai dizer para ele, por que você me persegue? Porque quem persegue a igreja persegue o próprio Cristo, porque a igreja é Jesus neste mundo. A igreja, instituída pelo próprio Cristo, é o próprio Cristo. Embora nós sejamos pecadores, santos e pecadores, temos falhas, temos defeitos, mas temos muitos santos também, a igreja, ela é o próprio Cristo. Então, por meio da igreja, e aí a gente vai citar então os sacramentos, por meio dos sacramentos da igreja, que o próprio Cristo instituiu, ele continua agindo, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua a obra da nossa redenção. Aquilo que era visível nele passou para os seus mistérios, ou seja, passou para os sacramentos. Certo? E agora eu convido você ainda a pegar o catecismo no próximo parágrafo, no parágrafo 1116, para que nós possamos continuar essa reflexão. Olha só. Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus da nova e eterna aliança. Olha que coisa fantástica, os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo pela ação do Espírito Santo. Então, a igreja no mundo é Cristo no mundo. Se eu toco os sacramentos, é Cristo quem me toca. E esta força que sai do corpo de Cristo nos faz recordar tantos encontros que nosso Senhor teve com tantas pessoas ao longo da sua história terrena. Durante os 33 anos que Jesus ficou aqui, ele se encontrou com muitas pessoas que receberam essa força poderosa que saía do seu corpo, como, por exemplo, aquela história da mulher hemorroíça. Uma mulher que tinha uma hemorragia que não parava nunca. Há anos e anos ela sofria com aquela hemorragia, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, ninguém tinha feito nada por ela. E então, no momento em que Jesus está no meio de uma multidão, aquela mulher com muita fé,
acreditando que se ela tocasse o corpo de Cristo, ela seria curada. Então ela se aproxima por debaixo e por detrás da multidão e toca a orla do manto de Jesus. E quando ela toca a orla do manto de Jesus, ela é imediatamente curada. E de tal modo que Jesus para naquele momento, olha em redor e pergunta: quem me tocou? E aí até Pedro pergunta: mas Senhor, a multidão está nos espremendo, o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus fala: alguém me tocou, mas alguém me tocou com fé, de tal forma que saiu uma força poderosa do corpo de Cristo que curou aquela mulher. Assim são os sacramentos. Os sacramentos são essa força que sai do corpo de Cristo, essa força que pode nos libertar, que pode nos curar e que nos santifica. Ao longo dos séculos, então, a Igreja discerniu que os 7 sacramentos foram instituídos por Cristo. A Igreja levou um longo tempo para entender, para discernir quais eram os sacramentos que Jesus tinha instituído. Esses sacramentos, eles existem por meio da Igreja e para a Igreja. Então, os sacramentos, que são esses sinais visíveis, concretos, sinais que nós podemos tocar, sinais que nós podemos ver, esses sinais que são sacramentos, eles acontecem por meio da igreja, ou seja, fora da igreja não há como esta força curadora de Jesus chegar até nós, porque Jesus entregou à igreja este poder. Os sacramentos existem por meio da igreja e existem para a igreja. Por isso, tudo isso é liturgia, ou seja, é uma ação realizada por meio da igreja para o benefício da igreja. A própria igreja é beneficiada pelos sacramentos. A igreja, diz o catecismo, é o corpo místico de Cristo. Então, veja só, esta igreja, o próprio São Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, mas nós somos os seus membros. A igreja está conectada à cabeça. E nós somos a extensão do corpo de Cristo. A igreja é a extensão do corpo de Cristo. E é muito bonito porque, por meio dos sacramentos, nós vemos esta ação de Cristo no mundo, mas também por meio de cada cristão. Se eu sou um membro deste corpo, você é um membro, eu sou Cristo para as pessoas. A minha palavra, aquilo que eu fizer em nome de Cristo, atingirá essas pessoas porque eu sou um membro do corpo de Cristo. Por isso que vai dizer também o próprio Paulo que nesta igreja, que é o corpo de Cristo, o Espírito Santo distribui dons. Então a um ele dá o dom de cura, a um ele dá o dom da palavra, a um dom da profecia, da sabedoria, para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Então, através de mim, o Espírito Santo pode curar alguém, porque eu pertenço, eu sou batizado. Se eu sou batizado, eu pertenço ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, eu sou uma extensão desta igreja. Eu posso tocar as pessoas, rezar pelas pessoas, para que Cristo possa curá-las. Porque, como diz São Paulo também, embora tenhamos muitos dons, é o Espírito que age em tudo e em todos. Portanto, não é obra nossa, é obra deste Espírito, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo, então é Cristo, pela força do Espírito, quem cura também através de nós. Olha que coisa bonita, não é verdade? Então nós somos um povo, poderíamos dizer que nós somos um povo sacramental, porque quando as pessoas olham para a igreja, elas veem Cristo. Quando elas olham para mim, elas precisam também ver a Cristo. Aí nós temos dentro da igreja algumas funções diferentes. E aqui o catecismo começa a falar sobre os ministros ordenados, né? Quem são os ministros ordenados? Padres, bispos e diáconos. Os ministros ordenados, eles recebem a autoridade de Cristo para agirem em sua pessoa. Então, olha só, o padre, ele age in persona Christi, como nós dissemos na última aula. In persona Christi, na pessoa de Cristo, é o próprio Cristo. Se eu vejo um sacerdote, eu estou vendo o próprio Cristo. Se eu vejo um bispo, eu estou vendo o próprio Cristo. Porque o sacerdote é in persona Christi. Quando eu beijo a mão do padre, eu não estou beijando a mão do ser humano. Eu estou beijando a mão de Cristo. Eu estou reverenciando a Cristo, que está presente vivo ali, ministerialmente, em pessoa no próprio sacerdote. Os sacerdotes são o elo que conectam a ação litúrgica àquilo que fizeram os apóstolos. Aquilo que a gente falou na aula passada. Os sacerdotes, eles vão conectar aquilo que é realizado na liturgia àquilo que fizeram os apóstolos. Então eles estão por uma sucessão ininterrupta desde o tempo dos apóstolos. Os sacerdotes hoje, eles fazem o que faziam os apóstolos. E eles fazem o que o próprio Cristo fazia. Por isso que nós temos que olhar para os ministros ordenados e ter a consciência de que eles são os sucessores dos apóstolos. Nós temos também os sacramentos da fé. Então, o catecismo está tentando trabalhar
algumas características dos sacramentos. Primeiro, são sacramentos com relação ao mistério pascal de Cristo, certo? Então, ou seja, tudo que Jesus realizou, toda a nossa salvação que foi nos dada por nosso Senhor Jesus Cristo, chega até nós por meio dos sacramentos. Aí o catecismo fala que os sacramentos também têm relação com a fé. O próprio Jesus falou que para que as pessoas pudessem ser batizadas, elas teriam que ter fé. Quem crer e for batizado será salvo. Então a fé é uma condição para se receber os sacramentos, certo? Ninguém que não tenha fé, uma pessoa que não tem fé não pode receber os sacramentos. Não faz sentido. Então, os sacramentos pressupõem a fé. Os sacramentos eles vão trazer sempre na celebração litúrgica a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que vai suscitar a fé no nosso coração. Se você participar da missa, vai ter a palavra de Deus. Se você participar de um batismo, vai ter a proclamação da palavra. Se você for numa unção dos enfermos, vai ter a palavra de Deus. Esta palavra, ela também é uma condição para suscitar a fé. Eu escuto a palavra, ela suscita a fé no meu coração, então eu recebo o sacramento. A fé recebida da igreja é manifestada nos sacramentos. Então, outra coisa que o catecismo fala é que a fé que nós temos, nós herdamos da igreja. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. Nós recebemos essa fé da igreja. Então, por meio dos sacramentos, esta fé que nós recebemos, ela é manifestada. Ela é concretizada, ela se torna visível, ela se torna atuante na nossa vida. Então, não é uma fé teórica apenas. Isso que é interessante na igreja. Nós não acreditamos, não é uma coisa teórica, mas é algo vivo, é algo concreto, real. Nós tocamos isso quando nós nos aproximamos dos sacramentos. E aí, para corroborar isso que nós estamos falando, eu gostaria de ler o parágrafo 1125 com você. É por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. Nem mesmo a suprema autoridade da Igreja pode alterar a liturgia ao seu arbítrio, mas somente na obediência da fé e no religioso respeito do mistério da liturgia. Olha o que está dizendo a igreja aqui, que já que nós recebemos da igreja estes mistérios, os 7 sacramentos, ninguém pode alterar aquilo que está sendo realizado. Então, por exemplo, o padre, ele não pode modificar os ritos de alguma celebração. Então, por exemplo, o padre não pode inventar na hora da oração eucarística, pular, cortar, alterar, inventar coisa que não está escrito no missal. Ele não tem essa autoridade. O padre não pode celebrar um batismo sem água, por exemplo. Ele não pode alterar os ritos, as palavras, as ações. Certo? Por quê? Porque ele também é herdeiro. O padre também herdou a fé da igreja. Ele tem que respeitar. E a gente vai ver, quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo os sacramentos, a gente vai perceber que se não houver a matéria e se as palavras, os gestos não forem de acordo com o que a igreja nos traz, nos ensina e nos manda, aquele sacramento não tem validade, certo? Então, por exemplo, vem um padre e aí ele resolve consagrar um pão francês na missa. Não serve, não vale, porque ele não tem a matéria certa, entendeu? Então o padre não pode manipular, ele não pode fazer a seu bel prazer o que ele quer com a liturgia. A liturgia é da igreja, a liturgia não é de particular de ninguém, não é individual. Nem a comunidade também não pode alterar nada. Nós temos que ser fiéis àquilo que a igreja nos manda para que os sacramentos tenham validade, senão eles não têm validade. Outra coisa que a igreja fala agora é com relação à nossa salvação. Então sacramentos da salvação. Vamos ler aqui o parágrafo 1127. Diz assim, celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes, porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. O Pai sempre atende à oração da Igreja de seu Filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, exprime sua fé no poder do Espírito. Assim como o fogo transforma nele mesmo tudo o que toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Nossa, é profundíssimo. Então, olha que coisa interessante. Eu vou até me deter um pouquinho mais nesse parágrafo. Quando os sacramentos são celebrados dignamente na fé, eles conferem a graça que significam. Então, quando eu vou, por exemplo, no sacramento da confissão,
e aí o Padre me absolve dos meus pecados. Aquele significado do perdão dos pecados realmente acontece. Então eles são eficazes. Por quê? Porque naquele momento, por exemplo, em que a gente está falando que o Padre absolve, é o próprio Cristo quem me absolve. Ali não é o Padre, o ser humano. Ali o Padre age in persona Christi. Então, quem está agindo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo quem está absolvendo os nossos pecados. Jesus está vivo no sacerdote. Então, é Ele quem nos perdoa. Então, os sacramentos são eficazes, porque é Cristo quem age. É Cristo quem batiza. É Cristo quem atua. Quando alguém vai ser ungido ali pelo sacerdote com o óleo da unção dos enfermos, ali eu tenho certeza que o poder curador de Cristo está atingindo aquela pessoa. Quem é que torna tudo isso possível? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele quem age nos sacramentos, é aquele quem atualiza o poder do sacramento. E aí, como diz o catecismo, assim como o fogo transforma tudo aquilo que ele toca, também o Espírito Santo transforma aquela matéria. Então, quando o padre impõe as mãos sobre as oferendas, invoca o Espírito Santo, isso tem o nome, se chama epiclese, quando ele invoca a força do Espírito sobre as ofertas, naquele momento o fogo do Espírito transforma aquela oferta. E então o pão e o vinho, pelas palavras da consagração, se transformarão no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja utiliza alguns termos técnicos para isso, alguns termos tradicionais. Tem, por exemplo, o termo ex opere operato. Esta expressão significa que a graça de Deus acontece pelo próprio fato desta ação ser realizada. Só do fato do padre pronunciar corretamente as palavras da consagração, ter a matéria correta, o sacramento acontece, certo? Ele acontece em virtude da obra salvífica de Cristo. Naquele momento, não é o padre quem faz, é o Cristo quem realiza. Basta ao padre ele ser fiel às palavras, ser fiel aos gestos. Por isso a igreja afirma que, para que o sacramento se realize, independe da fé do ministro. Então, digamos que o padre não tenha fé, mas quando ele está ali no altar celebrando, mesmo que ele não tenha fé, mesmo que ele tenha uma vida totalmente pecaminosa, naquele momento, por ser o próprio Cristo agindo e pelas palavras e gestos serem fiéis àquilo que a igreja manda, o sacramento acontece. O sacrifício de Cristo na cruz vai acontecer, o batismo vai acontecer, a unção dos enfermos vai acontecer. Olha que riqueza. Por isso que tem muita gente que diz, né? Eu não vou na missa daquele padre porque ele não é santo. A missa daquele padre não vale. Vale sim. Se ele está celebrando de acordo com o que a igreja manda, ele é um padre oficialmente ordenado e não há nenhum impedimento para ele celebrar, o sacramento acontece. A graça de Deus vai agir nele, tá certo? Diz assim, olha o que o catecismo fala. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem das disposições de quem os recebe. Então aqui a gente tem duas coisas. Para que o sacramento aconteça, não importa se o padre é santo ou pecador. Importa que ele seja fiel ao que a igreja manda. Diga essas palavras, faça esses gestos. Mas, para que nós possamos, nós que participamos da missa, para que nós possamos receber os frutos de santidade, isso vai depender da nossa piedade, das nossas disposições interiores, do quanto nós vamos nos entregar na missa, do quanto nós estaremos prestando atenção, concentrados na missa, ouvindo a palavra com profundidade, recebendo Jesus com amor. Então, veja, tudo depende de nós, da nossa disposição interior, para que os frutos da graça possam realmente ser gerados em nós. Senão a gente pode participar de 1000 missas e sair sem fruto algum. Por quê? Porque isso depende da nossa disposição interior. Incrível, interessante, né? Agora vamos ler o parágrafo 1129. Cujo conteúdo fala a respeito da necessidade de nós recebermos os sacramentos. A Igreja afirma que para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo, dada por Cristo e peculiar a cada sacramento.
O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. Então, o que a igreja está dizendo aqui? Que nós, católicos, necessitamos dos sacramentos para sermos salvos. Sem os sacramentos, meus irmãos, nós estamos perdidos. Porque a graça do sacramento, que é a graça do próprio Espírito que nos toca, nos transforma, nos cura e que nos faz parecer-nos com Jesus, que, como diz o catecismo, nos deifica, né? Ou seja, nos torna participantes da natureza divina. Esses sacramentos, eles são necessários, eles são indispensáveis. Porque, por exemplo, como é que nós vamos ter acesso ao sacrifício de Cristo realizado uma vez por todas na cruz e que se perpetua pelos séculos? Como é que a gente consegue receber esta graça? Nós temos acesso à paixão de Cristo por meio do batismo. Então, quando o padre joga aquela água na minha cabeça e pronuncia aquelas palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sangue de Cristo derramado na cruz me alcança. Então eu sou lavado do pecado original. Por ação do Espírito Santo, este sangue chega até mim. O mesmo ocorre com os outros sacramentos. Quando eu estou diante do sacerdote, e ele me absolve, naquele momento o sangue de Cristo me lava dos meus pecados. Entendeu? Então, assim, como é que nós vamos conseguir nos salvar? Nós não podemos, pelas nossas próprias forças, nós não temos como nos salvar. Senão, para que Jesus viria à Terra? Só para nos ensinar? Jesus não veio só para nos ensinar. Jesus veio para nos salvar. Então, o sangue que foi derramado na cruz e depois deste sangue, desta paixão, surgem os 7 sacramentos, eles são necessários para que eu seja salvo. Lembra o que Jesus falou lá no Evangelho? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Vai estar morto por dentro. Então os sacramentos são obrigatórios para nós. E como é que as pessoas se salvam sem receber os sacramentos? Pela misericórdia divina. Nós precisamos. Quando a igreja fala dos sacramentos, ela está falando daquilo que há de mais importante na vida de um cristão, na vida de um católico. E por fim, o catecismo fala que os sacramentos, eles são já uma antecipação da vida eterna. Nós celebramos os sacramentos, a igreja celebra os sacramentos até que ele venha, até que Jesus volte uma segunda vez. A celebração dos sacramentos, ela terá um prazo de validade. Qual é o prazo da celebração sacramental? O retorno de Jesus. Quando ele voltar, a gente não vai mais precisar celebrar os sacramentos. Jesus, quando ele estava lá na última ceia com os apóstolos, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, dos versículos 15 e 16, ele diz assim: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, a Santa Missa será celebrada até que a gente possa estar diante dele no céu, certo? Até que o Senhor volte e restabeleça todas as coisas. E estabeleça aqui o seu reino. Quem celebra os sacramentos já experimenta os frutos da vida eterna. Já experimenta, é uma antecipação daquilo que nós experimentaremos na eternidade. Então, a vida eterna já pode ser adiantada para nós por meio dos sacramentos. Um pouquinho do que nós viveremos no céu já pode ser experimentado por meio dos sacramentos. Amém? Então esta é a nossa introdução ao estudo de cada um dos sacramentos. Depois, nós teremos ainda mais um encontro introdutório e em seguida nós teremos o estudo de sacramento por sacramento. Batismo, confissão, crisma, todos eles, um por um. E aqui nós vamos encerrar então o nosso encontro de hoje, que foi um pouco longo, mas necessário, profundo e que eu espero que você tenha aproveitado bastante, entendido, que o seu coração tenha se aberto, a sua mente, a sua inteligência tenha se aberto aquilo que o Senhor nos revelou nesta nossa aula de hoje. Nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que foi falado e pedimos a Ele que o Espírito Santo repouse sobre nós e guarde todas essas verdades no nosso coração e que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você então bons estudos, que você continue firme nessa caminhada e nós nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço e até lá.